Irmãos, graças a paz, nós vamos ter o nosso momento de adoração ao nosso Deus, essa transmissão. Você que está aí na sua casa, se assente agora, tem o nosso momento, nós vamos orar, nós vamos iniciar essa transmissão ao vivo, nós estamos iniciando. Então eu quero já te saudar com a paz do Senhor Jesus. Deus possa abençoar grandemente. Eu quero ler um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 13, versículo de número 1, 2 e 3, que diz assim: na igreja onde eles estavam, em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enviando eles e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Só esse texto na abertura para dizer para você que a escolha de Deus muitas vezes passa pelo nosso momento de jejum e de oração. Quando Barnabé e Saulo são escolhidos para uma viagem missionária, eles estavam na igreja, jejuando, orando. Eu entendo que quando nós propomos ou nos dispomos a jejuar, nós precisamos também estar cobertos de oração, ter o nosso momento de oração e consagração, porque é onde vem a resposta de Deus. Nós vamos orar. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós adoramos a Ti, rendemos graças, porque o Senhor é o Deus eterno, o Deus supremo, o Deus todo-poderoso. Queremos agora, Senhor, declarar que sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada, e é por isso, Pai, que nós buscamos a Tua face nesse momento, ó Deus, em que queremos adorar a Ti. Estamos impossibilitados de estarmos congregando juntos na Tua casa, mas não estamos impossibilitados de adorar. Nós temos aprendido que o Senhor chama a comunhão, mas que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E o Senhor só procura porque muitas vezes os verdadeiros adoradores, eles não se deixam transparecer. O Senhor vai conhecer no íntimo, no interior, no momento de comunhão. Por isso, nós louvamos a Ti e queremos, ó Deus, Te exaltar e Te agradecer. Vamos cantar louvores, bendizer o Teu nome. Toma, Senhor, o primeiro lugar, em cada casa, em cada lar, em cada família, onde tenha pessoas ligadas em Ti. Não é porque estamos transmitindo ao vivo, mas é porque o Senhor se faz presente. Bendizemos e agradecemos. Toma conta de nós, no nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, que nós possamos estar no mesmo espírito de adoração nesse momento. Sua face
pouquinho sobre oferta. Normalmente no nosso culto presencial, esse é o momento do ofertório. Esse é o momento que nós separamos para ofertar, para dizimar. E eu quero orar por você, porque eu entendo que você hoje não pode estar presente aqui, mas a igreja, ela, por estar fechada, ela não parou. Então, se você tem no seu coração o desejo de ofertar, se você separou o seu dízimo, assim que você puder, às tardes, sempre vai ter alguém aqui na igreja para estar administrando, recolhendo o seu dízimo. Então eu quero orar por você nessa hora, no nome de Jesus. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, que o nosso dízimo, eu ouvi uma pessoa perguntar: por que eu tenho que dizimar 10% do meu salário? E eu vi um pastor, ele dá uma instrução de que quando você devolve 10%, que ele na verdade não é nosso, ele pertence ao Senhor. Quando você devolve os 10% do Senhor, esses 10% santifica os 90% que fica na tua mão. E aí o devorador é repreendido e Deus derrama a bênção sobre a tua vida, você prospera. Então eu quero orar por você. Senhor, abençoa os teus filhos e filhas, aqueles, ó Deus, que têm no coração o desejo de ofertar na tua casa, de investir no teu reino. Aqueles, ó Deus, que estão separando o seu dízimo para devolver na tua casa. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos. Nós estamos impossibilitados de um culto presencial, mas não impossibilitados de abençoar os teus filhos e filhas. Pai, onde quer que esteja uma pessoa assistindo, Senhor, participando desse culto, seja abençoado, seja abençoada, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto e eu quero compartilhar com os irmãos. Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 2, é o texto que eu quero compartilhar. Esse texto falou profundamente comigo e eu creio que pode falar com cada um de vocês. Isaías, capítulo 66, verso 2, ele diz assim: a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Vou repetir esse final. Eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Aleluia. Nós já oramos e eu quero compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Nem tudo que chama a atenção dos homens chama a atenção de Deus. E às vezes nós estamos preocupados como é que a nossa vida vai caminhar, porque não estamos indo na igreja, não estamos participando do culto presencial. Eu sei que para alguns faz falta, estamos tão acostumados a ir na igreja que sentimos falta do culto. Talvez para outros nem tanto, porque às vezes eu venho na igreja porque eu não tenho outra coisa para fazer. Mas para alguns a gente entende essa falta, essa dificuldade de ficar sem estar no culto presencial. Mas eu quero falar para você como que nós vamos atrair a atenção de Deus. Atrair a atenção de Deus não é porque nós queremos, mas é porque nós vamos fazer algumas coisas que Deus se agrada. Primeiro, fidelidade e integridade é o que Deus agrada em nós. Se nós somos fiéis e somos íntegros diante dele, nós vamos agradar ao Senhor. Uma das coisas que eu gosto de repetir é Neemias capítulo 8, verso 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu quero ser fortalecido, eu preciso alegrar o Senhor. E quando eu vejo no texto de Jó, no livro de Jó, quando Deus olha para Jó e diz: um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E olha que esse texto é atribuído àquilo que Deus está tendo um diálogo com o nosso inimigo. E é o nosso inimigo que vai questionar Jó diante de Deus. E Deus vai achar 4 qualidades em Jó e vai repetir isso. E nem por isso Jó deixou de sofrer. Mas o que Deus se agrada de nós é fidelidade, integridade. Se nós queremos ser abençoados, nós precisamos ser fiéis ao Senhor e ter uma vida de integridade. Integridade também vai falar de retidão. E quando eu falo de retidão, não tem como eu deixar de lembrar de Noé.
Porque Deus vai escolher Noé, Deus vai chamar Noé, um homem que chamou a atenção de Deus pelo fato dele ser reto, ser íntegro no meio de uma comunidade, vamos dizer assim, corrupta, de uma população corrupta. E Noé, ele continuou em retidão na presença de Deus. Quando Deus nos chama para estarmos em retidão diante dele, nós precisamos entender que retidão gera obediência. E ninguém vai estar na presença do Senhor se não for obediente. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus passeava pelo jardim, lá no Éden, e ele chama o homem, ele chama Adão e pergunta: onde é que você está? E Adão vai dizer: descobri que estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, tudo isso Deus sabia. Mas muitas vezes o chamado de Deus é pela nossa resposta. E a nossa resposta para Deus é que vai mostrar quem é que nós somos. Porque a primeira resposta que Deus esperava, ou que o homem deu para Deus, foi transferir a responsabilidade. E quando Deus me chama, quando Deus te chama, uma das coisas que Ele quer de nós é aquilo que Ele encontra na vida de Noé: retidão, integridade. Noé vai responder para Deus em obediência naquilo que Deus falou para ele: Noé, você vai construir uma arca, ou um grande barco, ou um espaço onde as pessoas vão se salvar de um dilúvio que eu vou mandar sobre a terra. E naquele momento, eles estavam num momento de seca, eles estavam num lugar onde não tinha frequente chuva, e Noé começa a construir a arca em obediência a Deus. E a obediência de Noé vai gerar um juízo sobre aquele povo. Irmãos, por que nós estamos vendo isso nesses dias? Porque muitas vezes o povo hoje, e até o povo de Deus, está sendo desobediente a um chamado, está sendo desobediente a uma visão que Deus tem trago para nós. O sentido de obediência vai gerar fé, porque se nós, quando chegamos em Gênesis 12, Deus chama Abraão e fala para Abraão: sai da sua terra, dos seus parentes, deixa tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, ele não sabia para onde ia, mas ele não desobedeceu a Deus, ou ele deu uma resposta positiva para Deus. Muitas vezes a nossa obediência vai gerar em nós uma resposta positiva para aquilo que Deus tem nos chamado. E quando nós entendemos isso, uma das coisas que Deus vai esperar de nós são as nossas atitudes. A nossa atitude pode atrair a atenção de Deus ou pode afastar a atenção de Deus. E nós vamos ver isso no texto do 1 Samuel capítulo 2, quando Ana, sofrendo, ela vai para o templo adorar, ela vai para o templo orar. Aquele momento era um momento em que estava simplesmente cumprindo o ritual. Mas Ana, no templo orando, ela se afastou das pessoas que estavam perto dela, e o sacerdote pensou que ela estivesse embriagada, mas naquele momento, entendo eu que Ana poderia estar embriagada pelo Espírito Santo. Porque a atitude de Ana despertou Eli para saber o que é que ela estava pedindo, mas também despertou a atenção de Deus. Eu estava conversando um dia desse na minha casa com a minha família e falei: Deus queria um sacerdote, Deus precisava de um sacerdote, de alguém para substituir Eli. E Ana queria um filho, porque ela queria dar uma resposta para as pessoas que ficavam chacoteando com ela. Se Ana precisava de um filho e Deus precisava de um sacerdote, uniu as duas coisas. Vai, Samuel. E uma das coisas que eu tenho falado, irmãos, eu tenho pesquisado sobre isso, sobre aquele que Deus chama e aquele que Deus procura. Deus, Ele chama a comunhão, Ele chama a mim e a você, Ele chama a comunhão. Mas Deus, Ele procura adoradores. E o adorador, ele não nasce porque ele quer. Na verdade, o adorador, ele nasce na essência, naquilo que eu vou adorar a Deus sem que ninguém esteja vendo. Não dá para falar muita coisa sobre isso, mas quando você vê as atitudes de Davi no campo sozinho, enfrentando o leão, enfrentando o urso, e Deus está vendo, quando Deus ele procura um rei, quando Deus ele quer um rei, ele manda Samuel ungir Davi. Samuel que não entendeu no primeiro momento, mas Deus falou: vai lá ungir Davi. Samuel pensou que era os outros, mas quando Davi chega diante de Samuel e recebe o azeite da unção, a Bíblia diz que ele foi transformado em outro homem, e a partir daquele momento a vida de Davi passou a ser diferente. Mas porque Deus já tinha isso em Davi, um verdadeiro adorador. Um pouquinho na frente a gente vai encontrar no livro de Salmos Deus dizer: achei Davi um homem segundo o meu coração. Ele não disse assim: eu procurei ou fiz de Davi, ele disse: achei.
Porque quando nós vemos Deus procurando, Ele vai procurar na essência o verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador, eu aprendi isso há alguns anos atrás, ele nasce no deserto. O verdadeiro adorador, ele não nasce no altar, como muitas pessoas pensam. O verdadeiro adorador é no momento em que ele está passando pela luta, pela dificuldade, é onde ele não vê solução e ele continua adorando. Ele continua chorando nos pés do Senhor. Mas não é chorando porque ele está sofrendo, é chorando porque ele vai fazer aquilo que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai fazer aquilo que Davi disse: o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Então essas atitudes vão atrair a atenção de Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, orar não é porque alguém me impôs a condição de orar. Orar é um desafio. E é ali que Deus vai ver se eu realmente estou buscando a face dele. Eu vi um vídeo um dia desse que um monte de pessoa lá no meio da praça, de joelho, levantando a mão e outro filmando. Não tenho nada contra, mas quando os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, como é que nós vamos orar? Jesus falou assim: ó, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, fala com o seu pai em secreto. E ele que te vê em secreto vai te atender, vai te responder, vai te recompensar. Por isso que muitas vezes o meu desafio é orar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Não é orar para que as pessoas estejam vendo eu orar, é orar para que Deus esteja vendo o meu coração. Eu preciso aprender isso, e nessa caminhada são atitudes que vão atrair a atenção de Deus. Deus vai olhar para eu e você e vai ver que as nossas atitudes estão condizentes com aquilo que Ele tem buscado. E aí é Ele que vai derramar bênção. Por que às vezes as coisas não dão certo? Porque eu quero que as pessoas vejam que está dando certo. Mas quando eu entendo que eu estou fazendo para Deus, quando eu entendo que quem vai receber a minha adoração é Deus. Tempo atrás, conversando com um amigo, eu falei assim: não gostei do culto não gostei dos louvores. Ele falou assim: é para você ou para Deus? Eu falei: opa, eu posso não ter gostado, mas Deus pode ter recebido, não sou eu que vou julgar. Porque eu tenho que entender que eu tenho que fazer a minha parte. Ah, mas eu não sei cantar. Eu não preciso cantar para adorar. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi é que quando você levanta suas mãos, você está se apresentando para Deus. Porque nós temos a nossa impressão digital, nós temos as nossas digitais, que ninguém é igual a ninguém. E quando você levanta suas mãos, você está mostrando para Ele: Deus, aqui sou eu. E Ele te conhece, Ele sabe, Ele está te vendo. E esse Deus que está te vendo, Ele está vendo o seu coração em adoração a Ele. E Ele vai derramar a bênção sobre a tua vida. Nós precisamos viver isso, porque essas atitudes vão gerar em nós a bênção que Deus quer para cada um de nós. Deus quer que nós sejamos generosos uns para com os outros. Deus quer que nosso coração esteja quebrantado diante dEle. Isaías 66 vai dizer: para quem é que eu olharei? Para o humilde. Irmãos, existe uma falsa definição de humildade, que as pessoas acham que humildade é sinal de pobreza, de miséria. Não, eu tenho aprendido que humildade não é eu pensar menos do que eu sou, é eu pensar menos em mim. Mas Deus sabe o que eu sou, e aquilo que eu sou diante dEle é que vai fazer com que Ele possa me usar nas horas que Ele precisa. Não é o eu me esconder, é eu deixar Ele fazer a vontade dEle. E muitas vezes a vontade de Deus na minha e na sua vida vai na contramão daquilo que é a nossa vontade. Muitas vezes a minha vontade é estar em casa dormindo, mas eu sou impulsionado para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Por isso que eu vou para a igreja orar. Por isso que eu vou visitar o enfermo, o doente. Por isso que eu quero compartilhar com as pessoas a palavra que Deus coloca no meu coração. Porque eu sou impulsionado a isso. Quando nós falamos de adoradores, e um verdadeiro adorador, como eu falei, ele nasce no deserto. Davi, ele vai mostrar isso muitas vezes quando ele sozinho tocando lá o seu instrumento. Ele está adorando a Deus e vai dizer: Senhor, eu queria ser como a corça, porque como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti suspira a minha alma, ó Deus. Eu falei um dia desse que Davi, ele não dançava para que a presença de Deus se manifestasse. Ele dançou porque ele sentiu tanta presença de Deus, que ele foi impulsionado a dançar, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quando a gente entende isso, irmão, nós vamos ver que é uma forma que ele encontrou de adorar.
E não porque ele foi dançado do Espírito Santo vir, ele dançou porque ele já estava cheio do Espírito Santo. Quando a gente vai buscar algumas fontes para que possamos fazer aquilo que Deus tem nos convidado a fazer, é nós entendermos que Deus ele quer a nossa reverência, Deus ele quer a nossa atenção. E eu só vou dar a minha atenção para Deus se Ele estiver fazendo parte da minha vida. Se eu entender que Ele é o mais importante, que Ele está na frente, que tudo eu sou dependente dEle. Quando nós entendemos que a presença de Deus, que nós conseguimos chamar a atenção de Deus, a atenção de Deus começa a nos proporcionar bênção. Caim fez uma oferta ao Senhor, e Abel ofereceu também. Caim foi primeiro, Abel foi depois. E Deus atentou para a oferta de Abel mais do que para a oferta de Caim. Quem foi que chamou a atenção de Deus? Abel. Mas qual foi a diferença? Na atitude. Não foi Deus que pediu a oferta a Caim, foi ele que dispôs no coração ofertar ou nas suas atitudes. Talvez, penso eu, não é o que a Bíblia diz, Abel viu o que Caim fez e ele também foi fazer. Só que ele foi fazer de uma maneira diferente, ele levou o coração, ele levou aquilo que estava no coração dele. Irmãos, e não é o valor daquilo que nós ofertamos, mas é aquilo que está no nosso coração, porque é isso que vai atrair, vai proporcionar a bênção de Deus, quando nós entendemos isso, quando o nosso coração está voltado para isso. Deus ele ofertou a nós o que ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho. Quando nós voltamos lá no texto de Isaías 66, é para esse que eu orarei, para o humilde, contrito de espírito, e aquele que treme diante da minha palavra. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver Jesus sendo levado para ser pregado numa cruz como uma oferta pelos nossos pecados. A oferta de Jesus pelos nossos pecados é o sentido daquilo que Deus fez por nós. Antes de que eu e você possamos ofertar qualquer coisa para Deus, Ele ofertou Jesus pelos nossos pecados. Aí você vai dizer assim, mas Jesus foi há 2000 anos atrás e a humanidade já existe há 5 milhões de anos. Mas a promessa de Deus foi quando o homem pecou, a semente da mulher nasceria para esmagar a cabeça da serpente. Então a promessa de Deus tem um tempo para cumprimento dessa promessa. E Jesus veio para o cumprimento dessa promessa. E existe uma promessa que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Alguns sinais que vão preceder a sua volta nós estamos vendo nesses dias, principalmente nos dias de hoje, onde um sistema inteiro, no mundo inteiro, parou por causa de um vírus. Se nós olharmos o tamanho de um vírus microscópico, que parou uma parte do sistema, onde muitas pessoas são convidadas, convocadas a ficar em casa, inclusive a igreja, para não estar na igreja em sinal de adoração por causa de um vírus. Se nós olharmos as profecias apocalípticas, nós vamos entender que isso é uma daquilo que está acontecendo nos nossos dias. Mas o Cristo que nós servimos, Ele se manifestou para destruir todo o mal. O Cristo que nós adoramos, o Filho de Deus, o Salvador, o que Ele quer é que eu e você possamos colocar a nossa vida à disposição dEle. Deixar que Deus venha nos usar, deixar que Deus venha trabalhar em nossas vidas. E estarmos à disposição dEle, levantar nossa mão para Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui, com a minha impressão digital, estou aqui, Senhor, sou eu. Para que Deus possa olhar, como Isaías diz, é para esse que eu olharei, para o humilde, contrito de espírito, mas que tenha o temor da minha palavra no seu coração. Essa palavra que nós precisamos viver, essa palavra que nós precisamos caminhar, porque, irmãos, o provérbio diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, Provérbios 15, contemplando os maus e os bons. O Senhor tem olhado para cada um de nós e tem visto as nossas atitudes, os nossos atos, e Deus Ele procura os fiéis da terra. Deus procura fidelidade, integridade, e é isso que eu e você precisamos mostrar para Ele. Se nós vivermos da maneira como Deus tem nos convidado a viver, ainda que essa pandemia venha atingir a terra, venha atingir a população, seremos guardados. Eu estou firmado numa palavra, no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Mas para isso você precisa estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se você fizer do Altíssimo teu refúgio e do Senhor a tua habitação, nada vai te destruir. A gente precisa viver isso, mas nós precisamos confiar nesse Deus.
E muitas vezes é o que nós não estamos fazendo. Nós estamos achando que Deus ele nos abandonou. Irmãos, não somos abandonados por Deus. Temos que cumprir aquilo que as autoridades têm determinado, eu entendo isso, mas não somos abandonados por Deus. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3, Ele está presente. Por isso aí na tua casa, onde você está, creia que o Espírito Santo está contigo, e Ele quer abençoar a tua vida, que Ele quer abençoar a minha vida. Por isso eu quero deixar essa palavra, que sejamos fiéis, que possamos estar diante de Deus com fidelidade, integridade, retidão e obediência, porque isso vai gerar fé, e a fé, a Bíblia diz, é uma definição em Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Quando eu entendo isso, eu tenho certeza que a bênção do Senhor vai ser derramada sobre a minha vida. Então eu quero orar pela tua vida, você que está em casa assistindo, você que vai assistir depois, eu quero orar por você, mas só para eu fechar, se eu quero atrair a atenção de Deus, eu preciso, primeiro, ser fiel a Ele, íntegro a Ele, ter uma vida de retidão, obediência, e tudo isso vai gerar fé. No nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te louvamos, somos gratos a Ti, porque, Senhor, nós temos a liberdade de poder estar na Tua casa. Nós temos a liberdade, Senhor, de falar para várias pessoas que estão ouvindo, alguns assistindo, outros vão assistir posteriormente essa mensagem. Mas, ó Deus, antes de tudo, antes de qualquer coisa, é o Senhor quem fala aos nossos corações. E eu quero colocar, Senhor, cada casa, cada família. Eu quero colocar, Senhor, cada vida nas Tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, repreende essa pandemia em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Porque, Senhor, nós não vemos a hora de poder estarmos juntos compartilhando a Tua palavra, louvando e adorando, sentindo a Tua presença, o Teu mover no nosso meio. Por isso, Deus, no nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Quero agradecer por cada família, por cada vida, Pai. No nome de Jesus. Amém.